nós estamos começando aí mais uma programação do Você na TV e hoje um programa diferente, né? Você está percebendo aí, nós estamos aqui no Pico do Ibituruna, em Governador Valadares, para poder mostrar um pouquinho para você de casa as belezas desse local. O Pico do Ibituruna, né, é uma referência, é conhecido aqui como a capital mundial do voo livre e é onde as pessoas vêm se distrair, bater um papo com os amigos, tirar fotos, porque o local aqui também é bem propício, ou então para poder ficar em paz, né? Porque você fica tranquilamente, aqui tá um ventinho frio, né? Embora tenha o sol aqui, tá bem gostoso o ambiente para a gente poder ficar. Então, nesse clima gostoso, nós vamos compartilhar o nosso programa de hoje. Você vai conferir uma entrevista com o Abel Brasil, ele que comanda, né, os campeonatos e tem lutado para restabelecer esse contato com a nossa cidade. E também nós vamos conversar com um piloto que, inclusive, vai estar fazendo um voo comigo. Na verdade, eu não sei se eu vou ter coragem para fazer o voo, mas no decorrer do programa você vai acompanhar comigo. E você de casa, hein? Acha que eu vou ter coragem ou não de fazer esse voo? O pessoal tá me tranquilizando, falando que é muito simples voar e que é uma sensação maravilhosa. Eu confesso que quando cheguei ali perto, assim, fiquei um pouco desesperada e dá um certo medo, uma suadeira, mas o programa está apenas começando. E já para a gente dar início, nós vamos conferir agora, falando aí de qualidade de vida, uma entrevista que eu fiz essa semana lá na clínica, né, MedClean Physiocenter, que também fica aqui em Governador Valadares, falando sobre Pilates. E você que está em casa, sabe o que é o Pilates? Qual a sua função? Então acompanhe comigo que daqui a pouco a gente volta com muito mais aqui do Pico do Ibituruna. Hoje você na TV está fazendo uma visita à MedClean Physiocenter e nós vamos falar sobre o Pilates. O Pilates que vem crescendo não só no Brasil, né, e aqui em Governador Valadares também. Mas para a gente conhecer um pouquinho melhor da dinâmica dessa atividade física, nós vamos conversar com o fisioterapeuta Gustavo Jacob e ele que vai dar uma aula aí para o pessoal de casa. Gustavo, primeiramente queria agradecer esse bate-papo, você nos recepcionar aqui com seus alunos. E a gente sabe que o Pilates virou uma febre, né? Todo mundo querendo conhecer um pouquinho melhor dessa atividade. Se pode ser chamada de uma atividade física, não é isso, Gustavo? Então, assim, eu queria que você falasse para o pessoal de casa o que realmente é o Pilates. Então, o Pilates são exercícios que trabalham alongamento, fortalecimento da musculatura, da resistência. E também trabalhamos muita conscientização corporal, né? Postura, e melhora bastante esse aspecto aí também. Gustavo, tem gente que fala que o Pilates, além, né, dessa questão física, ele também ajuda muito para a questão da tranquilidade, né? A questão da pessoa estar ficando mais tranquila. Isso realmente funciona? Isso, funciona que a pessoa fica mais tranquila, né? Ela aprende mais a contrair seu corpo, tem mais consciência do seu corpo, a sua postura melhora, né? Então ela fica com mais um bem-estar mesmo, né? Postural, no dia a dia, para poder estar enfrentando aí sua jornada de trabalho, né? Como é que funciona essa questão da respiração? Você falou que o principal do Pilates também é a respiração. Então, onde que ela entra? Os exercícios, eles são executados todos na expiração, né? A gente inspira o ar e na hora que está expirando, vai realizando os exercícios. E isso contraindo a musculatura do abdômen, né? O abdômen que faz a expiração do ar. Então a gente executa todos os exercícios fazendo a contração do abdômen. Uma coisa que a gente veio também falando muito hoje em dia é que tanto o profissional, né, o educador físico, quanto o fisioterapeuta, ele está apto a estar administrando essas aulas. Então, qual que é a diferença de fazer o Pilates com o fisioterapeuta ou fazer o Pilates com o educador físico? A questão é que, às vezes, o educador físico pode não ter um conhecimento, né, de uma patologia, de uma fisiopatologia, de algum mecanismo que pode estar causando a lesão, né? Ou, às vezes, se a pessoa tem uma lesão já, se ela pode realizar aquele movimento ou não. Às vezes ele
pode não saber tanto quanto, às vezes, o profissional fisioterapeuta tem, né? De biomecânica, né? De fisiopatologias. Então essa que é a diferença. Isso, a diferença basicamente é essa. O Pilates ele pode ser administrado tanto no chão quanto nos aparelhos, não é isso? Como que é a dinâmica da aula? A dinâmica da aula a gente trabalha os exercícios, né? Nos aparelhos, que trabalha membro superior, fortalecimento de membro superior, fortalecimento de membro inferior e o fortalecimento do centro, que no Pilates a gente chama ele de powerhouse, né? Que é a casa do poder, que é onde a gente tem o centro do equilíbrio do nosso corpo. Então a ênfase do exercício é essa, né? Que é a questão também da respiração, que é uma musculatura que expira o ar, né? Então a gente enfatiza bem a contração desse abdômen para poder estar tendo uma contração das extremidades também com maior eficiência e força, né? Gustavo, quem não conhece muito sobre Pilates, quando chega assim, toma um susto com esses aparelhos. Mas eles são tranquilos, tem todo um acompanhamento? São tranquilos, a gente acompanha, né, o paciente, né, o cliente, faz um exercício com acompanhamento, a gente mostra ele antes como é que faz o exercício, ensina ele a fazer, para ele poder estar executando o exercício de uma forma correta, né? Qualquer pessoa ela está apta a fazer o Pilates e a gente falando dessa questão de estar apta, né, tem um benefício nisso tudo. Isso, com certeza. Então, assim, as pessoas que têm alguma doença, algum problema de saúde, como que funciona? Isso, o Pilates ele pode ser algum tipo de movimento, né, pode ser contraindicado, então a gente tenta adaptar o exercício, tenta fazer outro exercício, evitar os exercícios que vão estar lesando. Por exemplo, se a pessoa tiver um problema da coluna e não pode fazer uma flexão, então a gente não vai fazer exercícios que vão fazer flexão anterior do corpo. Se ela tem alguma lesão no ombro, não pode levantar o braço, então a gente vai evitar esses exercícios, né? Para poder não estar machucando ainda mais o paciente. E a questão, se ele já tem, às vezes, um problema, pode ser tratado também, né, com Pilates. Para fortalecer, né, para poder ajudar no problema da pessoa, no problema da coluna, da postura. Né? Mas quem não tem problema nenhum e também quiser fazer o Pilates? Pode fazer também, é bom fazer, né? Para poder estar melhor na postura, força, respiração, conscientização corporal, né? Tem alguma doença específica assim que a pessoa precisa, que o Pilates traz esse benefício, mostra, né, que trouxe algum resultado? O pessoal que geralmente tem problema de coluna faz exercício, ou até mesmo o pessoal encaminha paciente com problema de fortalecimento, né, de membro, a pessoa continua fazendo exercício. Não tem uma doença, uma patologia específica, né? Que a gente vai estar fazendo. A gente pode estar fazendo todo o paciente, né? A gente faz a avaliação do paciente para poder entender o paciente como um todo, para poder ver o que a gente pode estar fazendo aqui, né? Dentro do estúdio com ele. Agora a gente vai entrar num fator que eu acho que é o que as mulheres mais se preocupam, que é o emagrecimento. E eu já até escutei esses dias falando, fulano tá fazendo Pilates, mas a pessoa não emagrece. Então o Pilates, ele foi feito para a pessoa emagrecer, que a gente tá vendo que ele é uma técnica diferenciada, proporciona até saúde, qualidade de vida, para quem tem alguns problemas de saúde. Então, qual que é mesmo essa função? Ele vai emagrecer ou não vai? O que acontece é que se a pessoa fizer só o Pilates e não tiver nenhum outro hábito de vida saudável, né, um hábito alimentar saudável, não vai adiantar só o Pilates, né? Vai fazer milagre. Não vai fazer milagre, né? Como qualquer uma outra atividade física, né? Como a gente estava falando. Se ela fizer só o Pilates, também não vai adiantar. Ela tem que estar tendo um hábito, né, de vida saudável, para poder estar juntamente aí com o Pilates, estar mantendo aí o seu corpo, né? Então a questão das mulheres, né, de emagrecer, é que ele contrai a musculatura do abdômen. Então ele faz mais essa cinturinha, dá uma barriguinha mais durinha. Então, por isso que a mulherada gosta, né, de estar fazendo. Trabalha muito bumbum também, para poder manter o bumbum durinho. Então a mulherada aí que está preocupada com a barriguinha e querem ficar com o bumbum durinho, pode fazer o Pilates também, que vai estar ajudando, mas é igual ele falou, aliado a uma qualidade de vida, né? Isso, uma alimentação saudável, para poder estar vendo o resultado. Poder estar vendo o resultado e fazer com a frequência, né, o exercício, a atividade, porque não adianta fazer uma vez, vir e não voltar, né, não ter persistência, não adianta. Gustavo, quantas vezes na semana a pessoa pode estar fazendo Pilates? Então, o ideal é que ela faça no mínimo 2 vezes. O pessoal até faz uma vez, a gente faz todos os dias, né? Então, pode fazer todos os dias? Pode fazer todo dia. Maravilha, né? Às vezes a gente fala para poder, às vezes a pessoa não ficar enjoando muito também, fazer todo dia, né? Fazer 3 vezes na semana é o ideal. Antes
a gente terminar, eu queria que você mostrasse para o pessoal de casa um pouquinho dos equipamentos, né? E usasse uma aluna sua para estar mostrando qual que é a função desse aparelho, porque a gente fica meio assustado com esses aparelhos novos para quem não conhece. Então, só para a gente estar se adaptando à questão do Pilates. Então, como a gente já tinha falado aqui, a aluna aqui está fazendo um exercício que vai mobilizar a coluna, para mobilização da coluna. E todos os aparelhos aqui, né, do estúdio, todos eles têm, a gente consegue trabalhar tanto o fortalecimento do membro superior, o fortalecimento do membro inferior, a gente faz a conscientização e o fortalecimento da musculatura abdominal, né, que é o powerhouse, e pode também fazer mobilização da coluna, né, e que é o que ela está fazendo, mas exercício para mobilizar a coluna. Ela mobiliza a coluna em flexão e extensão. Quando ela vai, então quando ela volta, ela faz para empinar o bumbum, que é o que mobiliza a coluna. Fica bem. E volta. Isso, né? Isso. Além de não gastar musculatura então, aqui também. Então quem tem problema de coluna seria... Bom, ajuda. Dependendo do problema, sim. Né? Então a gente tem que ver qual que é o problema que a pessoa tem. Para poder ver se ela pode fazer ou não o exercício. Você sempre fala que tem que avaliar para ver o que a pessoa tem. Isso. Então a gente vê a importância do fisioterapeuta, né? Porque isso, que a gente faz uma avaliação do paciente, né? Tenta colher o máximo de informação dele para poder a gente estar podendo fazer o exercício, né? Que vai causar um bem-estar, vai melhorar, né? A força dele. Não vai sair daqui sentindo dor, vai, né? Reclamando daquele problema dele. Tem algum nome específico para esse exercício? A gente vê que na academia tudo tem um nome. Aqui não, tem esse ou não? É exercício para mobilização da coluna que a gente faz. É uma coisa mais chique dentro da fisioterapia. É, mobilizando a coluna. Ok, vamos para o outro então, para a gente dar uma olhadinha no equipamento? Então, aqui a gente já está trabalhando a musculatura aqui do membro superior, né, do paciente. E o que a gente pode estar vendo aqui também é o quê? A gente pode estar trabalhando alternado, membro superior com membro inferior, e enfatizar sempre o exercício executado na contração do abdômen, né, para poder estar fortalecendo o abdômen e melhorando essa questão respiratória. E a gente vê que a todo momento ela está respirando ali. Tá, cada exercício, cada vez que ela vai, que ela volta, ela puxa o ar e ela executa o movimento sempre expirando o ar, né? Você não prende a respiração, você executa o exercício expirando o ar. E aqui tanto os membros superiores quanto os inferiores, o membro inferior ela está trabalhando. Gustavo, esse exercício aqui é o que eu acho assim, quando a gente olha visivelmente, eu acho bonito, né? E eu acho que deve trabalhar uma barriguinha para a mulher. Como que é esse exercício? Então, esse aqui ela está trabalhando o abdominal aqui lateral, né? Ela vai trabalhar esses oblíquos, né? Que são os abdominais oblíquos. Então, fortalece bem esse músculo. É um exercício que a gente acha que é facinho de estar fazendo, mas se a gente for fazer, a gente vê que ele é bem difícil e geralmente a gente também não tem essa musculatura forte, né? Igual a nossa aluna está fazendo aqui, é porque ela já está craque já para fazer o exercício, né? Porque é bem difícil esse exercício, está fazendo esse movimento para estar trazendo o corpo aqui com essa musculatura. Para quem tem essa gordurinha assim do lado, esse exercício também ajuda? Isso, a gente fala que ajuda, porque se o paciente está contraindo essa musculatura abdominal, o músculo ele vai começar a ficar forte, ele vai aumentar o tamanho. E, consequentemente, se ele está aumentando o tamanho do músculo, está diminuindo o excesso que às vezes a pessoa tem de gordura. Então vai diminuir, vai afinar a cintura, né? Vai deixar a barriguinha mais chapadinha. O interessante é ver que a todo momento ela está com uma postura correta, né? Assim, com a mão, de uma forma que não prejudique a atividade, né? Isso, exatamente. Ela faz os exercícios, sempre está procurando a postura, né? E a contração do abdômen. O mais engraçado é que às vezes na televisão não dá para perceber, mas a todo momento, né, elas estão respirando. Com esse processo da respiração. Isso. Então o efeito vem daí. É o fundamental, porque o exercício tenha, né, o resultado que a gente faça ele com a respiração. Não adianta vir cá fazer sem estar fazendo o método certo, né? Tem mais algum exercício, Gustavo, que você acha interessante antes da gente encerrar para a gente estar mostrando para o pessoal? Eu acho que está tranquilo, né? Está tranquilo? Acho que deu o pessoal de casa conhecer um pouquinho. Se o pessoal, né, quiser saber mais, fala para poder vir aqui na Mediclean, procurar a gente, está fazendo o exercício aí, né? Para poder. A gente faz aula experimental. Mas isso é bem tranquilo? Bem tranquilo. Às vezes a gente finaliza com uma massagem, um alongamento, para poder a pessoa sair daqui tranquila, né? Sem estresse, fez a sua atividade física do dia, sai tranquila, com a consciência corporal melhor, melhor equilíbrio, força na musculatura, postura, né? E tem ânimo para trabalhar. Isso, vai estar aí no dia a dia, né? Enfrentando o dia a dia. Gustavo, eu queria agradecer
agradecer por você ter cedido o seu horário, seus alunos, para a gente bater um papo falando, né, sobre a questão do Pilates. Eu acho que deu para o pessoal de casa compreender bem. E os horários aqui é tranquilo? Quem quiser vir conhecer, como que quem quiser vir conhecer tem que estar procurando aí o pessoal, né, da clínica e tá marcando um horário, agendando uma avaliação, né, para a gente poder estar fazendo o exercício aí com a pessoa. Então, aí o horário nós estamos aí para poder estar atendendo o pessoal. Então, Pilates é qualidade de vida? Pilates é qualidade de vida, dá para ficar em forma e emagrecer? Dá. se não abusar na hora de comer, também sim, né? Então tá, Gustavo, mais uma vez, muito obrigada. Pode deixar que eu vou vir aqui fazer uma aula experimental. Tá, já, obrigado a vocês. Obrigado. E nós vamos encerrando aí, né, nosso primeiro bloco. Nosso programa está apenas começando, então você não saia daí. E a gente vai disponibilizar aqui o endereço da Mediclin Fisiocenter, o telefone para você agendar seu horário e com certeza vir conferir pessoalmente a aula de Pilates. E eu volto já já.